Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Olha só, em terça-feira com temperos importantes, né? A gente vai falar bastante a respeito da possível anúncio de Philippe Coutinho, né? Às 11 da manhã, mas tem documento do Aston Villa que pode burocratizar essa questão, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas a expectativa do torcedor vascaíno é que aconteça daqui a pouquinho às 11 da manhã, Philippe Coutinho chegando no Vasco. E outro jogador que também chegou, o atacante colombiano. A gente vai falar bastante sobre ele também nesse vídeo. 23 anos de idade, pertence ao Inter Miami, chega para o Vasco por empréstimo. E a gente vai comentar as características desse jogador que atualmente no elenco do Vasco está em falta. Vamos falar também sobre Vasco e Corinthians amanhã em São Januário com ingressos esgotados e muito mais. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você ir lá no primeiro comentário fixado e participar junto comigo lá da 1xBet fazendo os nossos palpites esportivos. A 1xBet é parceira aqui do nosso canal, o link está ali no primeiro comentário fixado e não esqueça de usar o código promocional CORTESVASCO para ganhar 100% de bônus do seu primeiro depósito. Então corre lá na 1xBet e venha com a gente aqui no canal Os Vascaínos fazer todos os palpites esportivos. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Terça-feira, dia 9 de julho de 2024, um dia que pode ficar marcado na história do torcedor vascaíno, porque Philippe Coutinho pode ser anunciado hoje às 11 da manhã. Olha, mas eu boto uma vírgula, tá? A novela que vem se arrastando e trazendo ansiedade para o torcedor vascaíno há muito tempo pode também ter capítulos burocráticos atrapalhando, né, esse anúncio a ser feito por agora, né? Porque o Aston Villa ainda precisa enviar um documento para que Philippe Coutinho assine com o Vasco por um ano de empréstimo, né? O contrato do jogador vai até o meio de 2025, o Vasco tem a opção de compra e a opção de um novo empréstimo, né? Tem a prioridade ali dentro dessas questões e a gente vai estar, obviamente, projetando todas essas informações mais precisas para vocês o quanto antes. Agora, olha só, preste atenção. Philippe Coutinho, ele chega ao Vasco e junto com ele chegam Alex Teixeira e Souza. Ontem a gente obteve um áudio, né, de algum componente aí da Vasco SAF, a gente não conseguiu identificar de quem realmente foi aquele áudio, mas as informações sobre a possível festa sábado de Philippe Coutinho em São Januário, já que não teremos rodada do Campeonato Brasileiro, pode acontecer. E hoje, às 11 da manhã, o anúncio também pode acontecer e a gente vai ficar de olho em todas as movimentações entre essa esfera, né, de Philippe Coutinho no Vasco. Um retorno muito esperado, obviamente, na minha opinião e na nossa análise, precoce, né? 32 anos apenas. A gente espera que os jogadores que se destacaram no Brasil voltem após os 34, 35, para fazer ali praticamente suas últimas temporadas de despedida, mas o Coutinho é surpreendente vir numa idade que literalmente, tá? É auge. 32 anos de idade, o jogador está em alto nível do seu futebol. Então, teremos aí Philippe Coutinho em um estado importante, em um momento importante dentro desse cenário desportivo. E sem contar a entrega no extracampo. Philippe Coutinho tem um potencial absurdo a respeito de venda de camisas e também a representatividade fora das quatro linhas. E quem sabe, né, vira um imã muito importante nessa janela de transferências que abre amanhã, dia 10 de julho. Lembrando, né, que após o dia 17 que os jogadores vão poder aí fazer as suas estreias, né? A CBF prorrogou ali, jogou um pouco mais para frente por conta aí da situação do Campeonato Brasileiro estar encaixado, né, no retorno. Então, dia 17 aí de julho, a gente vai poder aí, quem sabe, ver Philippe Coutinho, né? Lembrando que é jogo entre Atlético Goianiense e Vasco, fora de casa. Jogo esse que é importante, né, para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, muita expectativa no entorno desse retorno, né, de Philippe Coutinho ao Cruz Maltino. É um retorno muito esperado e pode acontecer hoje, torcedor. Existe uma burocracia de documentos que pode atrapalhar? Sim, mas pode acontecer
hoje, a qualquer momento. E a gente vai estar aqui a postos para trazer para você. E não esqueça de entrar na Hora do Vasco, meio-dia, aqui no canal, para você não perder também todo o nosso bate-papo acerca dessa situação. Além de Coutinho, virá junto Souza e Alex Teixeira, mas hoje desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão Emerson Rodrigues, atacante que chega ao Vasco, de 23 anos de idade, um jogador ponta direita, mas também joga também como ponta esquerda, muito veloz, fez aí alguns jogos na Copa Libertadores da América pelo Milionários, estava emprestado do Inter Miami para o Milionários e agora chega ao Vasco para reforçar esse elenco. Jogador que se destacou muito no seu início de carreira, propriamente no Milionários, foi contratado ao Inter Miami e chega para o Vasco por empréstimo, né? Estava jogando a Libertadores de 2024 e chega para o Vasco por empréstimo. O jogador tem as características que o Vasco não tem no elenco, que é a puxada de contra-ataque, a velocidade e aquele atleta que é o motor, né? Que marca e ataca ao mesmo tempo. Literalmente um Gabriel Peck colombiano que joga pela direita. É basicamente esse jogador. Obviamente que a questão técnica é algo que a gente vai discutir, mas fisicamente é um jogador que se destaca pela velocidade, aceleração e também pela entrega. E a gente não tem esse jogador, né? O Vasco utiliza-se, o Rafael Paiva utiliza-se muito do Paulo Henrique, né? Do PH, fazendo aí essas jogadas de contra-ataque. Vamos rebobinar aí, vamos voltar lá para o jogo contra o Bahia na Fonte Nova. O gol que o Vasco marcou com o próprio PH foi uma puxada de contra-ataque do lateral direito ali pelo meio-campo, recebeu um passe em profundidade, invadiu a área, o goleiro fez a defesa, mas no decorrer da jogada a bola voltou para ele fazer e marcar o gol de empate naquela ocasião do Vasco na Arena Fonte Nova. Então, não temos jogadores com essas características, mas agora com a chegada de Emerson Rodrigues, a gente começa a vislumbrar, né, uma variação tática diante de uma partida difícil, ou fora de casa, ou onde o Vasco estiver ganhando em São Januário, por uma puxada de contra-ataque, para quem sabe ser mais letal no setor ofensivo. Letalidade essa que foi adquirida com o Rafael Paiva, né? O Vasco toma poucos gols e agora vem agredindo mais seus adversários. Bom, vamos falar também agora sobre a partida contra o Corinthians amanhã em São Januário, lotado, ingressos esgotados, não tem mais espaço para ninguém. E partida essa que o Corinthians, né, corre para acertar com Ramon Dias, né? Muito provável que seja o treinador do Corinthians nessa temporada, mas não deve comandar o Corinthians já contra o Vasco, né? E infelizmente eu queria ver, né, qual seria o temperamento da torcida, o que a gente ia passar para ver Ramon Dias entrando em campo ali com a camisa do Corinthians, né, voltando a São Januário, mas não como comandante do Vasco. Lembrando que o técnico Rafael Paiva foi também ali por Ramon Dias uma válvula, né, do sub-20 para o profissional, fazendo a transição de alguns jogadores. Então a gente não terá, né, provavelmente esse contato com o argentino, que livrou o Vasco do rebaixamento ano passado e agora começou um bom trabalho, né, no Gigante da Colina no início do ano, mais um trabalho em que uma formação diferente da formação do ano passado. O Ramon Dias usava um 4-3-3 e começou a usar um 5-3-2 ali, um 3-5-2, um jogo com 3 zagueiros, que ele perdeu o poder defensivo e também perdeu o poder ofensivo, acabou sendo demitido da Vasco SAF e pode comandar o Corinthians nessa temporada. Jogo esse que já temos arbitragem definida. Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito. De olho no árbitro do jogo, a gente vai estar, obviamente, acompanhando em loco todas essas movimentações. Olha só, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Não esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais, então siga-nos e não deixe de comentar. Vai lá nos comentários, deixar a sua opinião e, obviamente, deixa o like, porque você deixando o like, você fala para o YouTube que falar de Vasco é positivo e a gente ultrapassa no ranking os nossos rivais de outros clubes. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.